Fala galera, beleza? Então, continuando a nossa oficina, o nosso mini curso sobre elaboração de projetos socioambientais, com foco aí na educação ambiental. Quero mostrar então para vocês hoje uma pequena introdução de passo a passo para a gente e de fatores que nós devemos considerar aí na elaboração de projetos, tá? Então, agora a gente vai ter uma visão geral sobre a elaboração de projetos, o que tem muito a ver com as instituições ou com os coletivos e movimentos que elaboram esses projetos. E depois, na sequência, nós vamos ver aí passo a passo cada um dos itens que compõem um projeto. Tá ok? Então, quero fazer alguns pontos de observação sobre a organização que vai elaborar esse projeto, né? Então, primeiro, a organização tem que ter em mente que ela precisa se reunir, as pessoas dessa organização precisam se encontrar e ver se de fato elas dão conta de elaborar aquele projeto, de implementar ele de forma participativa, né? Então isso é muito importante. Se você, a galera está unida para poder conseguir falar, vamos juntos, vamos tocar esse projeto, né? Então, como se diz, um mais um é mais que dois, né? Quer dizer, quando o grupo está atuando junto, a coisa anda, né? Quer dizer, a galera tem que se comprometer e tem que ser protagonista, né? A segunda coisa é que a gente tem que ter certeza que a gente quer transformar a realidade, né? A gente tem que ter isso no objetivo, quer dizer, a transformação da realidade em projetos socioambientais é necessário, né? Porque a gente vive numa sociedade desigual, uma sociedade em que há graves problemas de poluição e de impacto ambiental, né? Problemas de qualidade da água, do ar, problemas no solo, erosão, assoreamento. Quer dizer, nós temos vários aspectos aí da qualidade ambiental, da qualidade ecológica, que nos nossos projetos socioambientais nós pretendemos, né, transformar, pretendemos melhorar aquela qualidade ambiental, né, e a qualidade de vida da população envolvida naquele projeto, tá? Bom, para que isso seja feito, é recomendado então fazer um diagnóstico participativo. Depois eu vou mostrar algumas formas de fazer um diagnóstico participativo, mas vocês devem bem conhecer, né? Você tem um diagnóstico, por exemplo, você elabora um mapa, é um mapa falado, por exemplo, né, em que você consulta as pessoas e elas vão dizendo para a equipe que está elaborando o projeto qual a necessidade delas, né, e qual a forma delas enxergarem aquelas atividades ou aquelas ações que vão ser desenvolvidas, né. Tem uma outra forma de fazer um diagnóstico participativo, que é a árvore de problemas, certo? A árvore de problemas. Você identifica a causa, o problema como o tronco da árvore, e as raízes da árvore são as causas do problema, né? Então, tudo isso são formas lúdicas aí de você trabalhar essa questão do diagnóstico participativo. Depois eu vou dar alguns exemplos, tá? Terceiro ponto, identificar os princípios norteadores da ideia, tá? Então, para inspirar, apresentamos aí depois um pequeno capítulo sobre agroecologia, né, que tem a ver com produção de alimentos e questões sociais e ambientais relacionadas, tá? Eu vou mandar depois para vocês algumas sugestões com relação a esse aspecto, tá? Uma pequena brochura aí. Um quarto ponto é identificar como melhorar a produção e comercialização. Esse daqui é um ponto específico para projetos socioambientais que queiram, por exemplo, de author, né? Por exemplo, que queiram comercializar o produto para aumentar a sustentabilidade, né? A sobrevivência daquela comunidade, tá? Pode ser que não seja o caso do seu projeto. Tá? Quinto ponto, planejar bem esse projeto, né? Quer dizer, a gente precisa sentar, pensar em todas as etapas dele, não é? O tempo que a gente vai gastar para fazer, quanto vai custar, quem são os parceiros, né? Elaborar orçamento, tá? Então, isso precisa ser participativo. Depois vamos ver quais são cada um dos elementos que compõem o projeto, tá?
por fim, submeter para uma instituição. Quer dizer, existem várias instituições às quais nós podemos submeter ou tentar uma linha de financiamento em algum edital que esteja aberto. Tem instituições, por exemplo, a SESI, que sempre tem apoio a pequenos projetos, tá? sesi.org.br. Tem um roteiro de projeto muito legal, até muito simples da gente preencher, relativamente simples, né? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Então, o importante é que a gente tem que estar bem atento a todos os itens que eles solicitam no edital ou no termo de referência, né? Para quando a gente vai enviar o projeto. Às vezes tem muito problema de documentação. Às vezes a instituição não tem todas as documentações ou envia documentos faltando documentos, então isso inviabiliza a participação na concorrência ou no pedido, né? Outro ponto importante é que às vezes a gente envia o projeto faltando algum item, né? Falta alguma informação ou mesmo um item importante na elaboração de projetos. Mas isso não vai acontecer com vocês, não é? Certo. Bom, obviamente que um projeto não é só escrever e enviar ele, né? Quer dizer, tem toda uma dinâmica, um passo a passo, né, uma sequência. Então, eu quero mostrar para vocês o conceito de ciclo de vida do projeto, que começa ali na conceituação, não é? Essa conceituação diz respeito à percepção dos problemas e potencialidades, né? Isso tem a ver com o diagnóstico que nós vamos realizar, diagnóstico participativo. Tem a ver com a definição do sonho ou a ideia, ou tem a ver com o problema, né? Como nós já conversamos. Quer dizer, você tem um problema ou uma situação na qual você sonha superar, sonha melhorar a qualidade de vida, a qualidade ambiental daquela determinada população, grupo ou coletivo. Então, esse momento de diagnóstico, de conversar com as pessoas, de saber o que pode ser feito, é essa questão da conceituação. Depois disso, a gente precisa sentar e, de fato, planejar, né? E elaborar a proposta do projeto. Tá? Então, aí a gente vai fazer a definição das atividades, elencar os responsáveis, os parceiros, montar a metodologia do trabalho, né? Fazer um cronograma, fazer orçamento, avaliar os riscos, né? Para determinadas atividades, você pode ter alguns riscos, depois vamos conversar um pouco sobre isso, né? Pode ser que, sei lá, você precise de uma máquina, por exemplo, de um trator, vamos supor, para um projeto de horta, de produção de orgânico, e tem um risco de não ter o dinheiro para aquilo. Então, quer dizer, como é que você vai resolver caso você não tenha um determinado equipamento que você estava esperando ter? Você precisa ter como se fosse um plano B, né? Quer dizer, essa capacidade de avaliar riscos também é importante. Depois, então, de elaborado, e muito bem elaborado, então a gente vai fazer um envio da proposta. É sempre tomar esse cuidado de revisar e separar a documentação necessária com antecedência. Eu sei que isso às vezes é ideal, porque normalmente nós estamos escrevendo o projeto de madrugada para mandar no dia seguinte, né? Mas é sempre bom lembrar. Às vezes a gente perde a oportunidade por causa de falta de documento. Aí depois disso, essa proposta vai ser avaliada, às vezes passa por um conselho avaliativo, dependendo da organização, ou por mais de um avaliador, dependendo das notas ou se aquele projeto se adequa ou não a um determinado edital, determinado interesse da instituição que está patrocinando, vai ter uma resposta positiva ou não. Se positivo, então, provavelmente, talvez eles façam algum contrato ou alguma carta de princípios para tocar o projeto, e com todas as suas informações depois vocês, né, vão repassar os recursos para vocês. E aí, claro, durante a execução já agora, tem que ter uma gestão sobre o projeto, né? Tem que fazer atividades de monitoramento, tem que às vezes contratar ou fazer fazer algumas contratações para determinadas atividades, tem que fazer prestação de contas. Essa parte é muito importante para não ter problema depois, né? Tem questão da Receita Federal também, que é às vezes necessário, questão de notas fiscais para comprovar o gasto, tá ok? Aspectos sobre a comunicação, avaliação, tá?
Então a gente está falando aqui, na verdade, de um conjunto de atividades, olha só, um conjunto de atividades que nós chamamos de PMA, planejamento, monitoramento e avaliação, tá? Que se dá ao longo, né, do processo, desde a criação das ideias, da solução do problema, passando pela elaboração do projeto, pela execução dele, seu monitoramento, claro, fazendo uma avaliação, né, que tem a ver com o encerramento do projeto, né? Quer dizer, a gente faz uma avaliação crítica desse projeto, depois define os novos passos, né, que nós vamos dar como instituição ou dentro daquele projeto, se possível, continuar ele. Tá, ok? Gente, seja como for, um projeto é sempre uma oportunidade para a instituição, para aquele grupo ou coletivo, do quê? Da gente aprender fazendo. Muitas vezes a gente aprende fazendo, a gente não nasce pronto para as coisas. Se a gente for esperar o tempo para poder aprender tudo para desenvolver o projeto, cara, o tempo vai passar, a gente não vai fazer nada. Então, temos que ter coragem, iniciativa, protagonismo e fazendo, pedindo ajuda, colaboração, procurando as pessoas, enfim. É uma oportunidade também de transformar a realidade, como nós já falamos muito, né, no conceito lá de educação ambiental. Promover uma vivência comunitária, nós vimos vários exemplos aí né, de projetos em escolas, né, ou em comunidades, as mais diversas comunidades tradicionais, né, o quanto isso faz a gente crescer, né? É uma possibilidade também de estabelecer parcerias, é sempre necessário estabelecer parcerias, né? Gera oportunidades para a gente faz rede, a gente conhece pessoas, as pessoas depois vão poder colaborar com a gente colaborar com elas, tá? E claro, a gente inspira, a gente inspira. Nós somos inspirados e a gente inspira. Isso é bacana, porque a gente tem sempre uma motivação para continuar caminhando, não é? Enfim, vocês poderiam enumerar várias outras aí, oportunidades que a gente tem nesse caminho, né, de transformação da realidade a partir de projetos socioambientais. E aí, sempre surge, beleza, para quem a gente vai mandar esse projeto? Como é que a gente vai conseguir recursos para tocar esse projeto, né? Então, a gente tem aqui um quadro que mostra aí a fonte, a categoria, né? Na verdade, é o tipo de fonte e alguns exemplos, né? De locais, instituições, organismos, sejam internacionais ou nacionais, também da iniciativa privada, que nós podemos buscar ou encaminhar nossos projetos, tá? Então, é, Petrobras, Itaipu Binacional, companhias de hidrelétricas, companhias de saneamento e bancos, que são empresas públicas, sempre têm um fundo e editais para captação, né, de projetos aí e mobilização de recursos para fomentar práticas socioambientais, né? Muitas vezes tem fundos também em algum governo, em governos estaduais, né, ou mesmo nas prefeituras, agências, né, às vezes tem alguns editais específicos ali para interesse daquela agência, né, que seja o objeto que é controlado por aquela agência. Claro, vocês devem conhecer os diversos fundos, né, da área de direitos humanos. O FEHIDRO, por exemplo, é um fundo muito famoso, né, da área de recursos hídricos aí, que financia projetos, muitos projetos. Bom, nós temos agências internacionais, organismos da ONU, embaixadas, certo? Tem também iniciativa privada, vários bancos, Instituto Ayrton Senna, por exemplo. Enfim, tem uma série de instituições. Queria destacar aqui, né, a Coordenadoria Ecumênica do Serviço, que eu já citei para vocês, que é a SESI, né, está ali em organizações não governamentais, né? Então, depois vocês consultem o site deles, é muito bacana. Tem lá para projetos, pequenos projetos, rápidos projetos, né? Isso é muito importante aí vocês consultarem algumas dessas instituições. Mas é claro,
às vezes ocorre que há uma diminuição, né? Houve uma tendência nos últimos anos de reduzir um pouco a entrada ou aporte de recursos internacionais para o desenvolvimento desses tipos de projetos aqui no Brasil. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar na nossa sustentabilidade, na diversificação de fontes dos recursos, das receitas para os nossos projetos, né? E aí vale de tudo, né, gente? Praticamente, porque a gente tem que ser criativo, tem que se virar nos 30, às vezes, né? Então, participação em prêmios, realização de bingos, rifas, leilões, realização de eventos, mini cursos, almoços beneficentes, jogos esportivos, gincana, a caixinha de doação, a doação das pessoas que participam do nosso movimento, do nosso coletivo, da nossa instituição, né? Doação, tem uma relação de pessoas que são doadores ali frequentes, né, para a nossa instituição. Enfim, bom, vocês devem conhecer, já passaram por isso e devem ter várias outras dicas aí, tá? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos importantes do que um bom projeto tem. Então, um bom projeto, ele deixa claro que a organização tem a capacidade para a execução técnica e administrativa, né? Tem que mostrar no projeto que a nossa instituição, o nosso grupo, o nosso coletivo é capaz de desenvolver aquele projeto, né? Que tem gente capacitada para aquilo, né? Tem parceiros, evidenciar os parceiros e as pessoas que vão executar aquele trabalho. Outra coisa, o texto tem que ser escrito com clareza e objetividade, não pode ficar dando rodeios, né? As frases têm que ser curtas, objetivas, né? Então, depois eu vou dar alguns exemplos, nós vamos discutir no próximo encontro, no passo a passo, como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais articulada, tá? A gente tem que deixar claro que foi construído de forma participativa e que se trata de um projeto comunitário. Muitas vezes, para muitos projetos socioambientais, trata-se de projetos de base comunitária, né? Por vezes, as instituições avaliadoras não vão avaliar todo o processo que foi feito para chegar naquele projeto, né? Mas quanto mais a gente consegue fazer um projeto de forma participativa, a gente sabe que vai ter mais sucesso na execução dele, porque as pessoas já estão envolvidas no projeto, né? O projeto tem que ser inclusivo, né? Tem que deixar claro no projeto que ele envolve jovens, mulheres, idosos, né? É muito comum, às vezes, pedirem nos formulários de todo o público participante a quantidade de jovens e mulheres, né? Isso é muito comum. O projeto possui nas atividades no orçamento tudo que é necessário, então, e nada mais que isso. Quer dizer, você tem que ter uma lógica entre a metodologia e o orçamento, né? Quer dizer, se você diz lá que vai ter determinadas atividades e ações na sua metodologia, para cada uma dessas atividades e ações, você necessita de alguns recursos. Esses recursos têm que estar lá no seu orçamento, né? Se não tiver lá é porque você tem, né? Ou você não pode esquecer de colocar alguma coisa que é muito importante, né? De orçar os recursos para essas atividades, né? Aí pode ser, claro, estou falando de material de escritório, algum equipamento, gasolina, enfim. Tem que ter ali uma coerência, né? Entre objetivo, metodologia e orçamento. Um bom projeto mostra uma estratégia de articulação com os diferentes parceiros. Então, mostra onde é que cada parceiro que você elencou no seu projeto, ele vai atuar. Como que ele vai ajudar? Qual vai ser a contribuição dele? Né? Ok. Gente, chegamos aqui num dos últimos slides aí dessa primeira introdução, né? Que são os elementos de uma proposta. E aí vocês vão ter um anexo na pasta dos arquivos, e eu vou mostrar esse anexo aqui para vocês na sequência.
que precisa ter um projeto normalmente, né? No geral, todos esses itens aí, tá? Eu vou indicar alguns que às vezes não precisa, em alguns formulários nem aparece, tá joia? Mas vamos lá. Todos precisam pelo menos de título, de um resumo, de uma apresentação, do contexto do projeto, do público-alvo. Gente, essa palavra não é muito legal. Público-alvo lembra o quê? Lembra a bomba que vai ser enviada para matar uma população, né? Um linguajar militarista. É um público participante, público de interesse, né? A gente sabe que muitas dessas técnicas, modelos de projetos, são baseados aí nas atividades militares, né? Que os militares, os exércitos nos diversos países desenvolveram muitas técnicas e elas vão sendo, esse linguajar militarista acaba sendo incorporado aí nesses modelos de gestão de projetos, tá? Mas a gente pode melhorar um pouco essa linguagem, né? Apresentar justificativa, objetivo, metodologia, riscos. Eu comentei com vocês atrás ali sobre riscos, mas nem sempre todos pedem esse item, né? Para nós avaliarmos os riscos na execução do projeto, tá? Monitoramento e avaliação sempre vão pedir de alguma forma, às vezes um pouco mais simples ou não, às vezes pedindo só os meios de verificação, né? Um relatório com fotos, por exemplo, a lista de presença, da participação no evento, no curso, enfim, nas atividades e demais ações do projeto. A listagem e a atividade que cada parceiro vai desenvolver, e claro, o cronograma, como vai se dar a execução, né? E a memória de cálculo. Essa memória de cálculo nem sempre é necessária, mas o orçamento sim. Né? Pelo menos o orçamento geral deve aparecer. Tá? Então, eu vou tentar trazer questões que devem ser respondidas em cada um desses itens. São questões que vão ajudar vocês a elaborarem o texto de cada um desses itens. Tá? E é isso que nós vamos fazer na prática. Tá? Okay? Que eu quero que vocês peguem um papel ou abram um documento Word, aí um TXT e vão rascunhando. Tá? Então vamos a essas questões que vão nos ajudar a escrever um bom projeto. Vamos lá. Então eu já abri aqui, pessoal, esse arquivo e vocês vão ter disponibilizado aí para vocês depois se quiserem fazer impressão ou enfim, que acharem melhor para usar na atividade de vocês. De algumas perguntas norteadoras, né? Que se nós respondermos, vão nos ajudar muito a escrever um bom projeto. Então, vou dar um zoom aqui, tá? Elementos da proposta, então. Desse lado direito aqui, essa coluna, segunda coluna, tem lá todos aqueles itens que eu acabei de citar no slide anterior. Tá? E aqui as questões. Vamos ver um por um. Então, vamos lá. Começando aqui. O título é basicamente o nome do projeto. O ideal é que seja um nome criativo, que represente bem, né? Que tenha significado, até seja simbólico para aquela comunidade, para aquele grupo, para aquele coletivo que está desenvolvendo o projeto. Ok? Às vezes é comum as pessoas colocarem lá o nome da cidade no título do projeto, né? Capacitação para lideranças comunitárias em educação ambiental, né? Ou aí às vezes insere o nome da cidade aí no meio. Eu acho que isso não precisa, né? O título tem que ser um pouco curto, não pode ser muito grande, tem que ser criativo, tá? Como posso falar do projeto em poucas palavras? Então, quer dizer, se alguém chega para você e pergunta assim, cara, explica o seu projeto em 2 minutos, em 1 minuto, será que a gente consegue falar dele? Né? O que ele pretende, por que ele pretende aquilo e aonde que ele pretende impactar? Né? O que ele vai gerar de resultado, de novidade, de transformação? Né? Então, esse resumo aí é muito importante.
Se alguém perguntar para nós, e aí, você consegue explicar esse projeto em 1 minuto? O que, por quê e para onde que vai com tudo isso? Né? A apresentação são os dados institucionais, né? O nome da instituição, às vezes o CNPJ, se tiver CNPJ, né? Endereço, informações de contato, telefone, e-mail, Facebook, tá? E o nome do responsável. O contexto. Bom, algumas perguntas que podem nos ajudar a escrever o contexto. Primeiro, onde o projeto será realizado? Às vezes é num determinado local, numa determinada comunidade. E só por ser naquele local ou comunidade já é muito importante, já tem um significado importante. Né? Então, quando se trata, por exemplo, de projetos com comunidades tradicionais como grupos indígenas ou quilombolas, comunidades ribeirinhas, só isso já chama atenção, porque muitas vezes são grupos colocados em situação de vulnerabilização, né, de acesso a diminuição de acesso a recursos, de algumas limitações. E esses projetos, ao ser desenvolvidos nas comunidades, pretendem justamente fortalecer essa comunidade, né, para sua manutenção e para que não se perca aí todo o conhecimento e a cultura desses povos. Né? Qual o contexto socioambiental, cultural, econômico e como este contexto afeta a comunidade e os beneficiários. Né? Então, coloca isso no papel, vai te ajudar. Quais os principais problemas da região e da comunidade? Quais projetos já foram desenvolvidos para enfrentar esses problemas? Aqui, às vezes, é um pouco mais difícil você ter esse tipo de informação, tá? Mas também não precisa se prender nessa pergunta. Muitas vezes é interessante relatar a política pública ou o papel do Estado, do município, naquele local que você pretende realizar o projeto. Se de fato os serviços públicos chegam naquele local. Né? Quais os indicadores de qualidade de vida, IDH, de alfabetização, de mortalidade, enfim. Utilizando essas informações pode elucidar um pouco o contexto, né, e mostrar como o seu projeto é importante para transformar aquele local, aquela situação, aquela comunidade. Tá? Público-alvo, eu prefiro chamar de público participante. Né? Quer dizer, quem vai se beneficiar? Quantas pessoas, quantas famílias, quantas comunidades, né? Quais são as características das comunidades, se é jovem, se são mulheres, homens, idosos, né? Muitas vezes, como eu disse, os projetos, os formulários vêm aí com a possibilidade de você escrever e até é desejável que tenha aí um número significante de jovens e mulheres, por exemplo. A justificativa. Quais os principais problemas que pretende ajudar a resolver? Quais as potencialidades e oportunidades existem para a execução do projeto? Quer dizer, se já existe um potencial de executar aquele projeto, uma oportunidade, uma certa facilidade, seja por causa dos parceiros, seja por causa da presença de uma escola no local, ou o apoio da universidade, ou existem outros grupos que vão colaborar, quer dizer, tudo isso já se apresenta na justificativa para mostrar que aquele projeto é exequível, né, que a gente consegue tocar ele. Qual a importância do projeto no contexto apresentado? Por que o projeto foi proposto? De onde nasceu a ideia? Qual a inovação ou diferencial que esse projeto traz? Tá? Muitas vezes a gente não precisa se preocupar em responder todas as perguntas, mas elas vão dar um norte para nós. O que se pretende objetivos. Aqui, a parte mais importante de um projeto, gente, é ter um objetivo muito claro. Né? Isso é essencial. Nós vamos ver depois dicas de como escrever o objetivo. Tá bom? Então, objetivo. O que se pretende com o projeto de forma geral? O que eu quero? Então, vou dar um exemplo. Agora, no contexto de pandemia, a gente sabe que muitas comunidades tradicionais, vamos pegar comunidades indígenas, né? Vamos supor, no sul do estado, ali em Dourados, né? Na cidade de Dourados.
no Mato Grosso do Sul. A gente sabe que o Covid já chegou, já houveram algumas mortes, e o que a gente pode fazer para colaborar? Né? Então, coisas básicas para a manutenção da vida de comunidades indígenas: alimentos e materiais de higiene. Quer dizer, será que tem alguma instituição que pode nos ajudar a fomentar, comprar esses recursos e transportar até essas comunidades ou grupos, né? Ou tecorrás, né? Então, um objetivo seria, né, colaborar de maneira emergencial para a redução da mortalidade devido ao Covid em comunidades indígenas. Ou melhor, colaborar para aumentar a resiliência de comunidades e grupos indígenas diante do contexto do Covid. Né? E como? Comprando material álcool 70, produtos de limpeza, cesta básica, né? Então, isso seria no caso de um projeto emergencial, por exemplo. Né? Ou seja, de que forma o projeto vai contribuir para a mudança na realidade. A gente pode também ter objetivos específicos. Quais as mudanças ou os resultados concretos o projeto pretende alcançar? Tá? Alguns projetos exigem que nós coloquemos, por exemplo, atividades, que seriam o quê? Quais os passos para o alcance de cada objetivo específico. Então, quando a gente relaciona um objetivo específico, a gente já pode descrever o que a gente vai fazer para atingir aquele objetivo específico. Mas isso é muito parecido com metodologia. Né? Então, o que é metodologia? Como as atividades serão realizadas, detalhadamente. Quer dizer, qual o caminho a gente vai trilhar, qual o passo a passo nós vamos dar, quais passos nós daremos no projeto para executá-lo. Quem vai se envolver? Uma forma da gente exercitar uma ferramenta para a gente aplicar na elaboração do projeto é a famosa 5W2H. Né? Vocês conhecem essa ferramenta? Então, o famoso 5W2H, né? Na verdade, 5W, o WH são palavras que começam com a letra W e duas palavras começam com a letra H, palavras em inglês, né? Então começa ali no que é what, why, who, how much, how, when and where. Então são 5 palavras com W e 2 palavras com H. Só que a gente traduz para o português, obviamente, né? Então a gente precisa exercitar isso e dizer assim, o que nós vamos fazer, ou o que tem que ser feito, qual a nossa meta, o porquê nós vamos fazer isso, quem é responsável, o quanto vai custar, como nós vamos fazer, quando a gente vai executar e aonde. Então, se a gente consegue responder essas perguntas, a gente tem a nossa metodologia pronta, né? Inclusive cronograma e orçamento. Então, essa 5W2H é uma forma, e a gente pode colocar isso na forma de tabela, né? Para cada uma dessas perguntas, a gente tem uma coluna, e para cada linha da tabela, a gente vai ter a atividade que vai ser desenvolvida, né, no projeto. Então, quando a gente consegue fechar essa tabela, a gente consegue aí o quê? A metodologia, o cronograma e o orçamento. Não é interessante isso? Ok. Vamos voltar lá. Quando a gente pensa aqui depois da metodologia nos ciscos, o que a gente pretende com essa questão dos ciscos? Nem todos os projetos pedem isso, tá? Mas a gente pretende avaliar o que pode dar errado. E o que será feito para prevenir esse risco, caso alguma coisa saia errada, né? E o que será feito caso algo não funcione como previsto. É basicamente isso. Né? Então, a gente tem que tentar mapear no nosso projeto o que são ações muito importantes e que precisam de recursos muito importantes, ou recursos mais caros, equipamentos, automóveis, né? Ou problemas climáticos, por exemplo. Se chover, e aí, vai dar para fazer aquela atividade do projeto?
né? E tentar mapear esses riscos e tentar dar uma solução para eles, caso ocorra um evento não desejado, tá? O monitoramento e a avaliação são extremamente importantes para a gente mostrar como a gente vai acompanhar a execução do projeto, tá? Então, o que vai indicar que o objetivo do projeto foi atingido, né? Isso é mais que necessário para mostrar que a gente vai atingir nosso objetivo, né? Os parceiros eu já falei bastante, né? Quais as outras organizações que vão participar da realização do projeto e de que modo cada uma delas vai contribuir, tá? O cronograma, em qual período será realizada cada atividade, em qual mês, por exemplo, ou em qual semana, enfim, dia. Aí vai de acordo com cada tipo de projeto, né? E, obviamente, precisa ter um item lá, normalmente vai ser uma planilha, né, com muitas linhas e valores, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Para cada atividade, quais as despesas ou gastos serão necessários? Quanto vou solicitar ao financiador e quanto será minha contrapartida? Normalmente a gente tem planilhas, tabelas, apontando assim o valor, o quanto daquele valor que nós achamos que nós vamos dar como contrapartida, ou seja, nós vamos tirar do bolso da nossa instituição ou né, da receita da própria instituição, e o quanto nós estamos solicitando, né, para aquela instituição. Tá? Depois eu vou mostrar alguns exemplos. Pessoal, então, fechamos aqui essa primeira parte introdutória sobre projetos, a posição da instituição, e vimos aí algumas dicas, né, características do que é um bom projeto, sobre fontes de financiamento, o que deve contanto os projetos e também questões importantes que, se nós respondermos, né, como essa que eu mostrei, nós estaremos escrevendo um bom projeto. Tá, ok? Um grande abraço e aí no próximo encontro nós vamos colocar a mão na massa, tá? Eu peço que vocês definam aí algum problema, algum sonho que vocês querem realizar, um problema que vocês querem superar, um sonho que vocês querem realizar aí e rascunhar esse projeto, tá? Passo a passo. Vamos juntos. Um abraço. Até mais.